Caros amigos do YesCast, sejam bem-vindos a mais esse episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou o José Sequinho, superintendente executivo do Instituto. As gravações dessa segunda temporada, assim como na primeira, acontecem à distância. O IES colabora com o combate ao coronavírus, que ainda circula entre nós. Recomendamos todo o cuidado possível. Somente estaremos protegidos quando todos estiverem. Portanto, continue se protegendo, usando máscaras, seguindo as recomendações da ciência. Faça um pedido a você que nos ouve. Siga nosso podcast em sua plataforma de áudio predileta. Mas se você preferir nos acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, conheça nossos conteúdos exclusivos, deixe seu like. Você que nos acompanhou na primeira temporada já sabe, nosso podcast trata de assuntos relacionados à saúde suplementar. Buscamos, com diferentes iniciativas, olhar para múltiplas perspectivas desse importante e complexo setor. Nesta segunda série, estamos debatendo o livro Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências. Foi organizado pelo IES, em parceria com o Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais de Magistratura e com apoio da Escola de Magistratura de Tocantins. A obra é assinada por 20 autores convidados. Você tem o livro na íntegra, de forma gratuita, para download no site do IES, www.iess.org.br. No episódio de hoje, eu tenho a enorme honra e satisfação de conversar com o advogado, professor, subprocurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Arnaldo Rossepian Júnior. Boa tarde a todos os que nos acompanham aqui pela Rede Mundial de Computadores, neste nosso encontro virtual. Dizer que é sempre uma alegria poder estar contigo. Para melhor entendermos o seu capítulo, doutor Arnaldo, que trata de justiça e de direito à saúde, eu gostaria que você fizesse uma breve introdução sobre o tema e apresentasse aos ouvintes o Fórum de Saúde do Conselho Nacional de Saúde. O que ele é? Como atua? Qual o seu objetivo? Muita gente não o conhece. Acho importante, Arnaldo, você dar esses esclarecimentos aí. Arnaldo. Olha, é absolutamente verdadeiro esse seu diagnóstico, viu, Sequim? Porque muita gente ainda não compreende o significado do Comitê do Fórum da Saúde do Conselho Nacional de Justiça e hoje a relevância que ele tem dentro do sistema de justiça. Claro, o Poder Judiciário é o grande maestro de todo esse sistema. Mas isso tudo começa lá em 2009 com o ministro Gilmar, na audiência número 4, onde ele, tendo diagnosticado que a questão da saúde era algo muito demandado, depois do diagnóstico que foi feito, o plenário do Conselho Nacional de Justiça, que tem aquilo que se chama competência normativa autônoma, edita a Resolução 107, dizendo, mais ou menos, isso está no site do Conselho Nacional de Justiça, que era necessário que o Poder Judiciário começasse a se estruturar para cuidar das questões da saúde pública e da saúde suplementar. Isso passava por a necessidade de um comitê nacional, um comitê executivo, e aí surge o Comitê Nacional do Fórum da Saúde e do Conselho Nacional de Justiça, sempre comandado, supervisionado, mais especificamente por um conselheiro, e a replicação desses comitês em todos os estados. A sugestão de criação de varas especializadas, a necessidade de um corpo técnico de médicos para que o juiz pudesse ter uma orientação quando ele recebe uma inicial, porque, como nós sabemos, né, nas questões da saúde pública ou suplementar, quase tudo é resolvido em sede de cognição sumária. Então, a perícia propriamente, se realizada, ela já terá, na maioria das vezes, perdido por completo a razão de ser, porque a liminar acaba sendo sempre satisfativa. Então, a Resolução 107 foi editada em 2010,
em abril de 2010, e o Poder Judiciário começa a se movimentar. Começa a promover reuniões com juízes, com profissionais da saúde, promove 2 reuniões em 2013 e 2014 para a prolação de alguns enunciados. Esses enunciados começam aí a ganhar algum corpo, na perspectiva de que era necessário ter um mínimo de reflexão sobre aquilo que seria decidido pela massa da magistratura. E quando eu digo enunciados, lembre-se, sugestão ao juiz. O juiz não está submetido a enunciado, como falei aqui na abertura da minha fala. A resolução 107 começa a ser, portanto, exercitada, e em 2016, quando o fórum completava 6 anos, o ministro Lewandowski, na presidência, ele me convida, eu já então conselheiro, e um conselheiro oriundo do Ministério Público, ocupando a cadeira destinada ao Ministério Público brasileiro, e o ministro Lewandowski, na presidência, me convida para supervisionar o fórum, e eu confesso para você, Sequim, você, profundo conhecedor do tema, eu, na hora, fiquei até um pouco surpreso e preocupado. Falei, ministro, a minha experiência nisso, na área do difusos e na área do consumidor, foi sempre muito residual na minha trajetória no Ministério Público. Então, ele falou, mas é um desafio. E aí consegui montar uma equipe, e aquela equipe, muito no meu entendimento, tinha que buscar não só gente dentro do Poder Judiciário, mas tinha que buscar gente no Ministério Público, gente na Defensoria, gente na administração pública e, sobretudo, médicos. E na nossa segunda reunião, nos surge a necessidade, e ficou muito evidente isso, que fôssemos construir núcleos de apoio técnico, o tal dos NATJUS, os núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário na área da saúde. Pois muito bem, nos deparamos com dificuldades orçamentárias. E verificamos que a possibilidade da criação dos núcleos estaduais, eles ficariam à mercê das características de cada estado da federação. Então, eu busco, por meio de um termo de cooperação, com a Secretaria de Saúde, com o Conselho Regional de Medicina, com a Universidade Estadual, com a Universidade Federal, enfim. Mas eu preciso capacitar esse povo. E eu preciso estabelecer um padrão mínimo para que o juiz de direito, quando pede uma informação, ela venha minimamente organizada. Para quê? Para que pudéssemos um dia ter um banco de dados nacional. Um banco de dados nacional que, claro, também mostrasse as diferenças da problemática da saúde lá no Amazonas, em São Paulo, lá a demanda é maior por aquilo, lá no São Paulo é por uma outra tecnologia, mas que pudéssemos ter alguma coisa formatada em nível nacional. E, para isso, era necessário buscar alguém que capacitasse. E aí, conseguimos um termo de cooperação no Ministério da Saúde, em setembro de 2016, buscar junto ao Ministério da Saúde, por meio do PROAD-SUS, a vinda do Hospital Sírio-Libanês, um dos 5 hospitais de excelência, para que pudesse capacitar esses núcleos de apoio técnico, nos ajudar na formatação de um formulário para nota técnica e mais, mediante solicitação dos comitês, sempre coordenado por um magistrado, quer da Justiça Estadual, quer da Justiça Federal, elaboravam pareceres técnicos científicos. Porque se determinada demanda por determinada tecnologia tem se mostrado muito recorrente, ao invés de ficar emitindo notas técnicas, vamos fazer um estudo mais abrangente e deixar à disposição dos juízes. E caminhamos de modo que, em novembro de 2017, então completamos agora 4 anos, a ministra Carmen inaugura a ferramenta ENATJUS. O que era a ferramenta ENATJUS? E esta ferramenta vem junto com a Resolução 238, que deixou o arcabouço normativo administrativo pronto para recepcionar o sistema ENATJUS, que é inaugurado em novembro de 2017. E por que demorou tanto? Primeiro, porque o Brasil é um país de dimensões continentais.
São 27 tribunais de justiça e 5 tribunais regionais federais, para que a base de dados fosse alimentada. E com algum padrão, e com alguma qualidade, e com algum mecanismo de controle, na medida que, se eu tenho uma nota técnica emitida pelo Comitê Estadual da Saúde do Amazonas, absolutamente contrária àquela do Comitê da Saúde da Paraíba, nós precisamos ver o que está acontecendo. Por quê? E aí nós começamos a chegar, talvez, no ponto que interesse mais ao seu público. Porque a base de dados, uma vez alimentada, ela serve à saúde pública e à saúde privada. Então, esta ferramenta era verdadeiramente uma ferramenta que tinha que se especializar. E no que diz respeito a esta ferramenta, hoje nós temos na base de dados do Conselho Nacional de Justiça, em números de outubro, 30 mil, eu tenho até este número aqui, até anotei o número mais recente, 30 mil, em números de outubro, 893 notas técnicas oriundas dos núcleos de apoio técnico das unidades da federação, núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário. Muito bem. E quem pode se socorrer deste núcleo? Como não tem dinheiro público no núcleo, a Justiça dos Estados e a Justiça Federal, a Justiça dos Estados também na vertente da saúde suplementar, porque aquele time lá está trabalhando por meio de um termo de cooperação sem nenhum custo. Mas em 2018, no final de 2018, já na administração do ministro Dias Toffoli, nós verificamos que alguns estados da federação não conseguiram organizar os seus núcleos de apoio técnico com a qualidade mínima para que a gente pudesse balizar as unidades da federação. E as questões de urgência acabaram ficando um pouco sem amparo. E aí, no novo termo de cooperação, aí agora já assinado pelo ministro Dias Toffoli, portanto, com um ano de ferramenta NatJus funcionando, foi inaugurado o NatJus Nacional, que começou a funcionar verdadeiramente em março, aí com o segundo hospital de excelência, como disse, são 5 no Brasil, que foi o Hospital Albert Einstein, que começou a, uma vez demandado em questões de urgência, e esta valoração, urgência na perspectiva médica, não na perspectiva do direito. Ele emite, durante 7 dias por semana, 24 horas por dia, notas técnicas. E hoje nós temos na base de dados, em números de outubro, aproximadamente 14 mil notas técnicas no NatJus Nacional. E aí, que é uma demanda da saúde suplementar, e o Paulo Rabelo tem trabalhado, e pelo menos em setembro nós estivemos juntos no encerramento da gestão da conselheira Candice Jobim, que foi quem me sucedeu. O Paulo Rabelo estava juntando esforços, porque no Tribunal de Contas ficou uma questão: como usar o NatJus Nacional na urgência para a saúde suplementar, uma vez que tem dinheiro público envolvido. Então, estava fazendo gestões e estudos junto com o Tribunal de Contas para verificar se a gente supera esse problema. É um tópico que está no plano de desjudicialização inaugurado pela conselheira Candice, que está em andamento. É um projeto arrojado, com vários tópicos. Claro que é um projeto para anos, mas é um diagnóstico muito preciso daquilo que o Poder Judiciário pode fazer para diminuir a judicialização e qualificar cada vez mais a judicialização. Nada como ter a história contada por quem foi protagonista dela. Vai nos detalhes e a perfeição. Obrigado pelos esclarecimentos, foram muito, muito importantes. Na verdade, o judiciário no Brasil é altamente demandado pelo INSS, pela área tributária, pelo lado trabalhista. Também nós somos possivelmente campeões mundiais de ações, né, nessa linha aí. E a gente vem falando muito na judicialização.
que eu entendo que não é simplesmente o crescimento do número per capita de ações, por per capita população, no caso do SUS, ou por beneficiário, no caso da saúde suplementar. Imagino que é um pouco mais complicado do que isso. E no seu artigo, Arnaldo, você fala na boa judicialização e na judicialização qualificada. São esses termos que você utiliza? Poderia esclarecer para os Olha, nossos a boa judicialização, Siquinho, acho que essa foi uma discussão que surgiu logo no início, e eu vou lhe dizer por quê. Porque quando o CNJ firma a parceria com o Ministério da Saúde, a primeira parceria lá em 2016, para trazer o Hospital Sírio-Libanês, que isso gerou a assinatura de um termo de referência, você, o ministro de Estado, sabe bem, depois um termo de referência entre o Ministério da Saúde e o hospital, saiu uma matéria no jornal El País, na edição eletrônica, que me desconfortou muito, e eu sou leitor de jornal, acho que a imprensa tem que noticiar mesmo, e se a notícia, às vezes, não for exatamente aquilo, cabe a nós tentar esclarecer, faz parte, é do regime democrático. E a manchete foi a seguinte manchete: Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Saúde se unem para barrar a judicialização. E rematado equívoco nessa manchete. E por quê? Porque nós sempre dissemos o seguinte, e quando eu digo dissemos, eu e o Comitê Nacional, porque este projeto é um projeto de várias figuras. Eu era o coordenador, o supervisor, e eu costumava brincar, com um time bom, as coisas caminham. E eu tinha lá o Gonzalo Vecina, o Giovanni Cerri, o Conas, o Conazenes, o nosso Gebran, que, embora demandando numa turma criminal, mas adora a questão da saúde, e vários profissionais, o Ramiro, que uma experiência na Defensoria Pública, o Arthur Pinto, aqui do meu Ministério Público, na área da saúde pública, enfim. O que nós dizíamos e continuamos dizendo? Por exemplo, isso eu me lembro do governador Geraldo Alckmin, na época governador de Estado, quando o projeto caminhava, ele veio aqui no Tribunal de Justiça fazer uma visita aí, e encarecendo ao presidente Paulo Dimas que se ombreasse com o CNJ, criasse um comitê estadual musculoso, enfim. E ele falava, puxa, tem um promotor lá em Ribeirão que ele ajuizou 3.000 ações pedindo o mesmo medicamento que estava na política pública, mas havia uma falha lá na distribuição do medicamento naquela região do Estado. Essa judicialização é boa, e ela será boa por quê? Porque se pede aquilo que o poder público tem que entregar. Não está se discutindo aqui nada fora da política pública. E dois, e por que não fazê-lo, ao invés de forma atomizada, fazê-lo de forma molecular? Uma demanda para resolver. Ou, Sequinho, aquilo que o Código de Processo Civil consagra, a busca da solução pela via dialógica, a mediação. Busca o poder público, olha, como é que vamos resolver isso aqui? Dá um prazo, assine um termo de ajustamento de conduta. Se não for possível, a boa judicialização. A boa judicialização é aquela que está na política pública, quer na saúde suplementar, quer que está, porque ela é a estruturante. Então, eu estaria dizendo que a judicialização daquilo que não está na política pública é errado? Não estou dizendo isso. E essa é a razão de existir do NATJUST. Por quê? Porque se a Lei 8080, que regulou o SUS, se baseia na evidência científica, se o Supremo Tribunal Federal, em julgamento posterior a este projeto, virar uma ferramenta, já decidiu no tema 500, que no limite, isso aqui, mesmo aquilo que não tiver na política pública, se tiver demonstrado que aquilo é capaz
de atender a moléstia vai ser entregue? Ora, eu preciso dar ao juiz conforto de ele decidir, sabendo que tem evidência científica. 2, não falando se é caro ou é barato, mas dizendo a ele quanto paga naquela tecnologia, naquele fármaco. Só isso. Aí é a razão de existir do banco de dados dos pareceres técnicos científicos. Por quê? Porque a Conitec, que é um organismo de excelência, e nós temos lá conosco a primeira presidente da Conitec, a nossa Clarice Petramalho, veja que nós tínhamos lá a Anvisa, que foi fundada a Vecina. Clarice, quer dizer, as melhores cabeças. Então, veja, eu preciso dar ao juiz, que ele saiba quanto custa. Se ele vai dar ou não vai dar, é um problema dele. Se ele saiba se tem evidência científica. E na saúde suplementar, veja que o que eu estou falando vale para a saúde suplementar. Porque o STJ está discutindo se a lista é taxativa ou não. A ministra Nancy pediu vista e nós não sabemos o resultado. E mesmo o voto do ministro Salomão, que você escrutinou muito bem, você vai ver que tem lá variáveis. Olha, no limite, se tiver... Então, veja, nós não vamos fugir da evidência científica. E eu tive dia desses no Hospital São Paulo, aqui, que é vinculado à Unifesp, e um médico falou, mas doutor, nós estamos indo agora para os medicamentos biológicos, que é um medicamento feito por uma determinada pessoa até. Como é que nós vamos fazer com isso? Falei, se de um lado você tem o consequencialismo no direito, que é o Postner, você tem o Dworkin, que fala do humanismo. Nós vamos ter que encontrar um equilíbrio aqui. Porque se eu tenho evidência científica absolutamente demonstrada, o que eu terei que fazer como gestor, e você foi um brilhante gestor? Eu tenho que fazer que o Brasil passe a ser um país que invista em pesquisa, que passe a ser um polo atrativo para laboratórios da alta indústria farmacêutica, porque bem-vindo à humanidade. O laboratório quer ganhar o seu dinheiro, não só aqui, como em qualquer parte do mundo. Então, veja, evidência científica, a certeza de que aquilo tem um custo e que esse custo talvez faça que dinheiro, infelizmente, ele não dá em árvore. Nós somos 216 milhões de habitantes. O país vive um empobrecimento, porque nós não estamos aqui fazendo política, Sequim. Nós estamos aqui, eu estou aqui no centro de São Paulo. São 66 mil moradores de rua. Há 3 anos atrás eram 23 mil. Então, o SUS, se não for bem tratado, e a saúde suplementar, se não for bem operada, porque não é aquela história, não, eu pago o plano, tem que dar qualquer coisa. Não, se for assim, vamos voltar para aquilo que o professor Drauzio Varela diz, da época das ventosas e da sangria. E não é isso que nós queremos. Mas é excelente. Eu acho que eu gostaria, nessa numerologia que você se referiu, aferir o quanto os magistrados conhecem dessas ferramentas e instrumentos todos. É a primeira pergunta. Porque se muitos não conhecerem, é um tipo de trabalho que precisa ser feito. E a pergunta seguinte é, em conhecendo, você recolhe com alguma frequência, quanto, etc.? O CNJ contrata todo ano uma pesquisa junto aos magistrados. Eu, enquanto no comitê, como membro, quando terminei meu mandato em 9 de outubro de 2019, o ministro Toffoli assinou a portaria no mesmo dia para que eu ficasse como membro e o ministro Fux renovou. Se continuar sendo do interesse do novo conselheiro que eu esteja lá, fica meu compromisso aqui, que esta pesquisa, eu vou levar esta proposta de forma muito objetiva para que a gente possa... Porque tem ali um estudioso americano que dizia que não se gerencia o que não se conhece, não é? Então, é necessário gerenciar para que a gente possa verdadeiramente
conhecer. A gente tem que conhecer para poder gerenciar esta ferramenta. E, no fundo, fazer com que ela, de fato, preste o serviço para o qual ela foi desenhada. Acho que é muito importante. Até porque, Sequim, eu sempre falei isso nas minhas falas, custa dinheiro público. Com certeza. Veja que isto despertou a curiosidade tamanha que este projeto foi levado para Harvard, lá no Brasil Conference, como uma ação inovadora. Num debate sobre saúde na Universidade de Columbia, no encontro dos medicamentos para doenças raras em Maryland. O Banco Mundial nos levou para a Colômbia, porque o problema da judicialização da saúde na Colômbia é maior do que no Brasil. Fomos ao Uruguai também levar este projeto. Por quê? Porque é difícil crer, veja aí o tamanho do problema, que nós temos o judiciário com os seus orçamentos e o executivo se dispõe a dar algo a mais, porque a questão da judicialização da saúde, verdadeiramente, se mal trabalhada, ela apequenará cada vez mais o orçamento, que é sempre deficitário, né? Com certeza, acho que desse ponto de vista estamos perfeitamente alinhados. Mas, caro amigo Arnaldo, o tempo voa, né? E a conversa contigo nos faz nem perceber o tempo passado. Mas eu queria, para encerrar, fazer um pouco de exercício de futurologia, o que vem amanhã, e, em particular, nessa área da judicialização. Vamos conseguir, eu não estou dizendo parar com a judicialização, porque ela serve um papel extraordinário na sociedade, mas aquela judicialização que, no nosso entender, não deveria existir, ou não deveria ser levada ao judiciário, deveria ser decidida em câmaras arbitrais, em juntas de conciliação, etc. Como é que você vê essa questão evoluindo daqui para frente? Eu convido você fortemente a visitar o projeto do CNJ na busca da redução da judicialização. Ele veio junto com a edição da Resolução 388, de 2021, em que a conselheira Candice fez um escrutínio bastante alentado junto a todos os comitês, buscando qual era o grosso das demandas em cada unidade da federação, e propondo a criação de um manual de judicialização. A questão da prevenção de conflitos, ou seja, você exercitar a resolução 125 do CNJ, que fala de mediação e conciliação, de forma intensa, como o Código de Processo Civil pede. E, para isso, como? Via uma ação mais presente, não, mas a mais abrangente da Escola Nacional da Magistratura e dos cursos que o Hospital Sírio-Libanês dá também para magistrados, né? Ou seja, buscar aquilo que o Ministério Público, quando faz ali, buscando eventualmente a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, mas nem para termo de ajustamento de conduta, realmente a solução pela via dialógica. E isto é, verdadeiramente, você retirar este cacuete que a controvérsia é a melhor saída. Não é. Eu brincava muitas vezes que tem demandas judiciais, e nós que somos um pouco mais maduros, faz com que a gente lembre daquela música. Eu sempre fui muito fã daquele conjunto norte-americano Eagles, o Hotel Califórnia, que é aquele hotel que você entrava e não saía nunca mais. Então, tem demandas judiciais que nunca mais acabam. E isto não só deslegitima um trabalho tão necessário para o Brasil, que é a construção da segurança jurídica, que é um dever de todos os operadores do direito. Perfeito. Eu até acho, um comentário que eu escutei recentemente numa dessas lives aí, foi o seguinte, que o caminho da discussão administrativa fora do judiciário é tão bom e tem até algumas seguranças adicionais que o indivíduo e a empresa não têm quando está na justiça, porque, em geral, na justiça os casos são abertos. E das câmaras arbitrais ele pode perfeitamente tratar isso sigilosamente, coisas desse tipo.
e é muito mais rápido a solução por esse mecanismo. As pessoas precisam ter coragem de sentar e fazer essa conversação e essa negociação, e não delegar um terceiro ao magistrado a decisão, né? E, rapidamente, o CNJ firmou uma parceria com o consumidor.gov, aquela plataforma, na época, inclusive, que o Luciano Tim estava à frente disso, e isso começou a caminhar. Houve depois algumas mudanças, eu não sei exatamente o estado da arte, mas este é um caminho que não pode ser desprezado, Sequim, de modo algum, de modo algum. Com certeza. Olha, doutor Arnaldo, eu gostaria de passar a tarde conversando com você, porque é sempre muito agradável e você tem um conhecimento muito importante nessa área aí. Então, olha, eu queria te agradecer muito pela sua participação, pelos esclarecimentos, por ter participado dessa iniciativa do nosso livro. Meus profundos agradecimentos a você, doutor Arnaldo. E para você, ouvinte, que deseja ler não só esse capítulo, você viu como é interessante para aquilo que meu amigo Arnaldo já falou, mas você queira ver o livro inteiro, Judicialização de Plano de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências na sua totalidade, visite o site do IES. Ele está lá para fazer download gratuito. Leiam e comente com a gente. Ficaremos-lhe muito agradecidos. Espero você nos próximos episódios. Um abraço a todos. Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19.